gente tocar no assunto. Esse é o Pod Só Delas, feito pra gente tocar no assunto. Tem gente que faz, tem gente que tem vontade, tem gente que nunca pensou, mas só de pensar trava. Sexo anal é um dos maiores tabus quando o assunto é prazer. E justamente por isso é cercado de medo, de vergonha e muita desinformação. Hoje o papo aqui é direto, informativo e acolhedor. A gente vai falar sobre o que muita gente gostaria de falar, mas não tem coragem. E para conversar, nunca tive mais bem acompanhada. Doutora Maria Augusta, coloproctologista, sabe tudo sobre o funcionamento do corpo. E tem o dom de falar sobre esse assunto com muita naturalidade, informação e sem julgamento. Bem-vinda, Maria Augusta, querida. Seja bem-vinda, Maria Augusta. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer Fala um mesmo. pouquinho de você, da sua formação. Meninas, obrigada pelo convite. Então, meu nome é Maria Augusta, eu sou médica, eu formei aqui em Juiz de Fora, né, na UFJF. Fui fazer minha formação, fiz cirurgia digestiva, fiz coloproctologia e hoje minha área de atuação principal é a coloproctologia, né? Então, eu atuo na saúde digestiva, na saúde do intestino e do ânus, né? Como que é isso aí, né? Como você foi conquistada por essa região? Essa pergunta é muito interessante, porque todo mundo fala, mas vem cá, por que você escolheu proctologia, né? E a pergunta que mais sai é assim, mas você não tem cara de proctologista. Eu falo, mas Tem que que ter cara cara. tem que ter a coloproctologista, né? Tipo, tem que ter Verdade. cara de cu, né? Não qual que é a cara esperada, né? Mas Tem que ser eles sempre parecido, falam pra adorei. mim, você não tem cara de coloproctologista. Então, o assim, que eu... você... desculpa. Eu brinco que a coloproct, na verdade, ela que me escolheu, porque eu fiz uma formação ampla e eu nem imaginava de estar tão focada hoje no tratamento das doenças, principalmente do ânus. Né? Isso foi uma coisa que a vida foi me trazendo, a demanda dos pacientes, eu acho que a falta, às vezes, até de mulheres nesse mercado, foi me trazendo, e quanto mais a gente conhece, mais a gente vai se aprofundando, vai gostando, e assim, hoje a minha atuação é quase que 100% nessa área. E o que você escuta mais no seu consultório? Olha, o sexo anal receptivo, ele sempre é um tabu, né? E aí, o que eu mais escuto no consultório relacionado a isso é o medo das pacientes. É o medo. Eu tenho 2 perfis básicos de paciente que falam sobre sexo anal. Aquelas que já estão escrachadas mesmo, e que contam, e que falam, e que não tem nenhum problema com isso. E aquelas pacientes que chegam extremamente tímidas e têm até dificuldade de expressar e falar sobre o sexo anal receptivo. E muitas vezes elas tiveram uma experiência ruim, né? Numa primeira experiência do sexo anal receptivo, e por isso elas ficam tão constrangidas, né? Então, assim, esse é o meu perfil de paciente hoje. E por ser uma região muito delicada, né, principalmente para nós mulheres, né, que o sexo anal é uma coisa assim que é cercada assim de medos, e às vezes as mulheres se sentem até, como é que fala, já chegaram pra gente falando assim, eu sinto até vergonha, parece que tô sendo uma puta, É isso né? mesmo. Então, como é que é isso? Como que você lida com isso no consultório? Como é que vem essa demanda? E os cuidados que essas mulheres precisam, né, para iniciar, né? Porque quando você é vítima de um abuso, aí realmente deve ser aquela coisa assim, travei, né, gente? Travei, é difícil, né? Então, assim, porque a gente sabe que o sexo anal tem que ser uma coisa bem relaxada e tudo. Então, como é que você lida e explica para as pessoas o que precisa acontecer para que elas possam fazer um sexo anal tranquilo, seguro, né, confortável? Sim, então assim, a primeira coisa é realmente a pessoa estar tranquila com a decisão. Porque o que a gente vê hoje é que é uma coisa meio considerada errada, né? Poxa, mas o comum é fazer sexo vaginal. Você tá estranha, você tá diferentona, você quer fazer uma coisa diferente, né? Então isso é cultural, né? É o cultural, reprimir a questão do prazer feminino. A mulher sempre foi aquela coisa de sexo vaginal para reprodução. E agora, né, a gente tem esse outro lado, que a gente também pode ter o nosso prazer, a gente não faz sexo só para reprodução,
né? E hoje as mulheres, né? Hoje nós temos isso muito mais amplo, mas as mulheres precisam estar decididas de que sim, isso é uma maneira natural de também ter prazer, né? Sim. Então essa decisão é muito importante, porque e a forma e a informação de como fazer é fundamental também, porque não basta você querer, você tem que saber, pelo menos, começar a fazer. Porque senão realmente gera traumas e gera consequências que não são as esperadas para esse tipo de sexo, né? Uhum. Então, assim, então você tem que estar tranquila com a sua decisão, você tem que estar relaxada, seu parceiro tem que ser uma pessoa bacana, que entenda que de repente você está começando e que pode ter que parar no meio do caminho, porque seu corpo vai falar, não, agora não tá dando, não tô no momento, eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais preliminar, eu preciso de mais Sim, lubrificação. isso. O corpo, a gente tem que saber ouvir o corpo da gente. O corpo da gente fala muito alto. E o que a gente vê, às vezes, ter grandes problemas, eu tenho uma experiência disso no consultório, é as mulheres, que aí ela fala, agora eu vou. E aí, o que ela faz? Ela bebe. Porque eu tenho que ter coragem. E aí, pra ganhar coragem, ela faz o quê? Verdade. Ela bebe. E aí, quando a gente bebe, a gente diminui o nosso limiar de dor, né? Ah, E aí, com isso, eu vejo as pacientes chegarem até mim, né? Às Mais vezes, machucada, né? aí sim o sexo gera uma experiência ruim que não era para ser assim, né? Então, quando você diminui o seu limiar de dor, quando você não prepara o seu organismo para aquilo, você pode ter um sexo mais agressivo e com isso sim causar fissuras, causar traumas, causar lesões até musculares que realmente possam causar o que as mulheres têm medo, que é a incontinência, né? Que são os machucados, essa coisa do sexo anal dói, realmente pode acontecer. E é diferente da vagina, o ânus não lubrifica como a gente acostuma na penetração, né? Exatamente. E quais aí os recursos que a gente pode usar, preparar, né? O plug anal, como que é isso, essas indicações? Chega a ter em consultório também? Sim. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, não sei se a gente já pode adiantar um pouquinho de anatomia aqui, para que até as pessoas entendam Pode um pouco falar como sim, que é, né? né? Então, lá na nossa região anal, a gente tem duas musculaturas básicas, né? A gente tem um esfíncter que ele é interno e um que é externo. Essa musculatura interna, a gente não tem um controle voluntário. Então, assim, relaxa. Eu não consigo relaxar essa musculatura. Ela tem um tônus próprio. E eu tenho um músculo que eu tenho um controle voluntário, que eu brinco que é aquele músculo que você tá trancadinho, é ele que você consegue movimentar. Então, essa musculatura que a gente não tem controle seria, primeiro, que você falou da lubrificação, né? A gente não tem lubrificação natural preparada para um sexo anal receptivo nessa região. Então, a gente precisa, sim, usar lubrificantes, à base de água, à base de silicone. A gente pede para evitar, assim, cremes, óleos, saliva também. A gente orienta que não é um bom lubrificante, né? Que às vezes ocorre Jeito essa nenhum, pergunta. Mas chega um momento, quem sabe, né? Sim, Não tem nada. Mas o ideal não é, né? não é o ideal, né? Então, assim, por quê? Porque se não tiver uma boa lubrificação, pode sim ocorrer microtraumas, pode favorecer as ISTs, pode dar fissuras, né? Pode até, se a pessoa já tem uma doença hemorroidária ou já tem predisposição àquilo, pode sim desencadear uma crise de doença hemorroidária depois. Então, é importante sim a lubrificação. O segundo ponto que eu estava falando. O plug. Ah, sim. E aí eu comecei a falar da anatomia para a gente poder falar, então, da questão de ir dilatando, de repente, aos poucos, Devagarzinho. com o uso, né, de plugs, ou o próprio Com o dedo. dedo. Põe um dedo, É. põe dois dedos, põe três Sim. dedos e depois começa a penetração. A gente escuta muito caso, né? Principalmente estudante de medicina em plantão, com aqueles objetos não identificados muitas vezes no intestino, ali no reto, né? O intestino tem isso, né? A vagina diferente, a gente tem o final dela ali no canal vaginal, né? Nada se perde lá dentro, Exatamente. mas o intestino acaba acontecendo, né? Sim, por isso que, assim, tem que ter, para fazer essas dilatações, tem que ter produtos adequados, né? Normalmente os produtos têm uma base, que é justamente para que Pra não não entrar ocorra- e ficar, pra não né? entrar e ficar. Que vai né? ficar lá dentro Causa e um acabou. vácuo. Exatamente. Infelizmente, a gente pega assim, né? Nos plantões, a gente pega pacientes que colocam desodorante, pacientes que fabricam seu próprio brinquedo. E aí, como não tem essa noção de que precisa ter uma base para que isso não suma, né, lá para dentro do intestino. Porque o intestino é sim. enorme, né? Chega lá na emergência. Chega. E assim, eu tenho um caso bem interessante que eu atendi uma vez, que era um senhor. E assim, veio cheio de filhos.
e falava numa obstrução intestinal e era um objeto que estava penetrado. Uhum. E aí uma situação muito delicada para a gente conversar até com a família, porque a família falava, e aí, meu pai tem o quê? Você imagina ali um senhor de 70 e poucos anos, com um monte de filho, Quem num explica, né? plantão, Se é eles. né? Então, são situações bastante delicadas, mas acontece. Então, a informação é muito importante. Sim. Porque se você tem informação, você evita esse tipo de situação. Muito tempo a gente não pôde falar sobre isso, né? E como desconstruir isso para as mulheres que vão no seu consultório, né? Porque, igual a gente vê muitas que ficam com medo do parceiro também achar que elas estão sendo, né? Igual eu falei, Vulgares, né? vulgares e tudo. Como é que você consegue desmistificar isso? Porque, assim, é uma zona erógena? É isso que eu quero saber. É uma zona erógena? Sim. Ali tem muitas terminações nervosas que dão prazer, que é importante as pessoas saberem, né? Porque às vezes acha assim, não, é um lugar que não pode de jeito nenhum, porque tem tabus também religiosos e tudo. Eu acho que a gente não vai entrar muito no caso, mas Isso. é bom a gente falar para desmistificar essa questão assim, por que não pode? Se tem várias terminações que dão prazer ali para a pessoa, né? Não, realmente, a região anal, perianal, é uma região rica em terminações nervosas, né? E é uma zona que muito erógena, pode ter muito prazer, sim. Mas eu acho que esse tabu, esse preconceito, esse medo, né? As pessoas falam, né? Ali é para sair, não é para entrar, né? Eu escuto muito isso. Então, assim, as pacientes sofrem muito com isso. E às vezes ela tá de acordo, o parceiro tá de acordo, é uma coisa que ambos querem, mas para a mulher realmente é um processo. É uma quebra de tabu. É uma quebra muito de tabu, grande, é né? uma queda cultural mesmo, né, que acontece. De crença e de tudo, né? E Exatamente. qual o cuidado, Maria Augusta, assim, sexo vaginal, anal, vaginal, com camisinha, né, com preservativo, ducha, sem, como a gente tem a questão prepara da aí? ducha também. Então vamos lá, primeira coisa, o canal anal ele é rico em bactérias, né? Principalmente a E. coli, a Escherichia coli, que é uma das principais bactérias que causa infecção urinária. Então, se você faz um sexo anal receptivo, e se você não troca, por exemplo, esse preservativo, e você faz um sexo vaginal, você pode predispor infecções urinárias, né? A mulher tem um canal da urina curto, rapidamente aquela bactéria atinge a bexiga e pode dar infecção urinária. Então, o ideal seria fazer uma troca de preservativo, fazer uma higienização antes de fazer se você fez o anal receptivo primeiro, para passar para o vaginal, o ideal seria fazer. E se não deu, faça uma higiene externa, faça um xixi, né, depois da relação, para que você diminua essa chance de inocular bactérias dentro do canal do trato urinário, né? Essa é a grande questão. E a outra... Você falou uma outra E coisa. sempre com camisinha? Sim. Preferencialmente, sim. Se você tem uma relação monogâmica, que o seu parceiro é testado, é todo mundo negativo, você quer fazer sem camisinha, ok. Mas se você tem parceiros eventuais, o ideal é sempre com camisinha para prevenir ISTs. Porque o ânus ele não tem lubrificação. Então, naturalmente, causam mais microtraumas na mucosa quando tem sexo anal receptivo. E esses microtraumas favorecem as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, o ideal é, sim, usar preservativo. Com certeza. E até para usar lubrificação, até do próprio preservativo, muitas vezes, para facilitar isso daí. E existe posição ou formas para quem está iniciando? O que eu falo para elas assim, se você está começando, tenta fazer o que você se sentir mais confortável e mais relaxada. E, preferencialmente, posições que você tem um controle, né? Então, assim, de ladinho, papai e mamãe tradicional, se a mulher ficar por cima, você tem mais controle da situação. Então, tá doendo? Você para, né? Não, você quer fazer uma relação com 4 apoios. Beleza, mas provavelmente nessa situação você tem menos controle e a chance de ter um sexo mais agressivo, ela acontece. Então, assim, vai depender muito da mulher, da tranquilidade dela e da forma que ela se sente mais tranquila e no controle da situação. Aí eu acredito que nesse caso, principalmente quando é inicial, é bom a mulher ir no controle, né? Sim. E pedindo, olha, vamos com calma, vamos fazer uma posição Isso. mais confortável para mim, porque primeiro tem que ser a mulher, né? Né? Exatamente. E outra coisa que eu queria te perguntar, a pessoa que tem problema de hemorroida, ela pode ter relações sexuais via anal, né? Isso é uma pergunta também bem frequente que eu esqueci de comentar, que eles perguntam, né? Sexo anal dá hemorroida? Se eu fizer sexo anal receptivo, eu vou ter hemorroida? E aí eu sempre explico para elas. Primeiro, hemorroida são veias
São vasos que a gente tem naturalmente, faz parte da nossa anatomia, Uhum. né? E aí vai dar hemorroide você fazer sexo anal receptivo? Não. Mas se você já tiver alguma veia dessas aí um pouquinho mais dilatada, algum mamilo um pouquinho maior, e você tiver uma agressão nessa mucosa, você pode sim desencadear uma crise hemorroidária. Então, aqueles Uhum. pacientes que têm doenças hemorroidárias exuberantes, que têm crises com frequência, a gente trata a hemorroida para evitar as complicações decorrentes de trauma nessa região, tá? Mas o sexo anal, ele não dá hemorroida. Isso é bom ficar claro. Isso Eu brinco com os pacientes, o que dá hemorroida é você ficar lá no banheiro, no celular, 40 minutos, ficar fazendo força para fazer cocô, ficar com seu Isso. intestino preso, não fazer exercício, ficar passando papel, isso dá hemorroida. E se você desencadeia uma hemorroida e faz um sexo anal, você pode ter crise dessa hemorroida, sangramento ou inflamação. E no dia seguinte, como que chegam? As primeiras vezes, assim, talvez venham alguns traumas depois. Não sei se chegam logo imediato, mas talvez uma semana. Como que é o pós? Você diz dos pacientes... Que praticam o sexo anal pela primeira vez, ou, né? Ai, tentei, mas não consegui. Isso também é muito frequente. Muito frequente. Até amigos, assim. Nossa, que coisa horrível, eu fui tentar. Mas aí é o que eu falo. É sempre a mesma história. É a bebida envolvida, a falta de conhecimento da situação, A falta de informação. a falta de informação, a falta de preliminar, a falta daquela dilatação no início para favorecer. Outra coisa, as pessoas são anatomicamente diferentes, né? Sim. Tem gente que tem ânus extremamente estreitos. Por mais que a gente dilate, talvez não vai ser prazeroso para aquela pessoa determinadas penetrações. Então, assim, isso também é importante levar em consideração, né? Nem tudo é possível para todo mundo. Então, isso é uma coisa importante também. Volta naquela questão que a gente sempre fala por aqui, autoconhecimento, né? Exatamente. Se perceber, entender esse processo. Eu que trabalho muito com o assoalho pélvico, né? Tá aí. A gente conhece de um lado, o sexo vaginal talvez seja mais fácil, e não é fácil esse autoconhecimento. E aí, quando vem o anal, fica um problema ainda maior, Sim. né? Se não tiver esse autoconhecimento. Sim. Às vezes as pessoas, eu não sei você deve pegar muito isso também na anamnese. Como funciona o seu intestino todo dia? Aí você começa a conversar. Não, já não é todo dia, já não é bem assim. Não é? Esses hábitos mudam. E a muito gente de paciente percebe para mesmo paciente. na parte vaginal, você vê que as pessoas têm pouco conhecimento. Até esse conhecimento, às vezes, na parte vaginal, pode favorecer até ao sexo anal receptivo também. Porque alguns estímulos, né, podem ajudar essa mulher a ficar mais relaxada, a ter mais prazer, para facilitar para o parceiro também. Então, esse autoconhecimento é muito importante. O que te dá prazer? O que você gosta? Você é diferente dela. Às vezes Exatamente. você gosta de uma coisa, gosta de outra. Então, tem que ter essa cumplicidade com o parceiro também, né? Tem que ter essa conversa. Isso é importante. Para os homens é mais fácil essa conversa aí, essa relação com o anal? Você, assim, eu não sei, na sua dinâmica aí de consultório, né, no seu na dia a minha dia, na sua dinâmica, rotina. na minha dinâmica de consultório, quando eu falo de relações homossexuais masculinas, eles falam com mais naturalidade. Do que se eu pegar uma relação homem-mulher e esse homem falar dessa relação com essa mulher. É mais difícil isso. Agora, quando eu pego casais homossexuais, eles falam com muita naturalidade. Então o tabu é para os dois lados, num casal hétero, né? Sim, sim. É para os dois lados. É difícil tanto para o homem, ele apesar de Que ele querer, não de busca desejar, conhecimento. Exatamente. É porque deve ter também muitos homens, claro que não vão chegar para você, né? Mas que tem esse desejo e que não conseguem também passar para parceira, E deixar aí- ela tranquila, né? Tudo eu falo assim, a questão é dessa sintonia do casal mesmo, né? Exatamente. De você, além disso, trabalhar o seu emocional, né? Eu sou terapeuta, sou psicanalista, dou terapia, e eu acho assim que é importante, primeiro, a gente quebrar várias crenças, primeiro, né? Com certeza. E uma coisa, assim, muito legal é essa sintonia e esse carinho que o casal tem que ter nesse momento, porque depois vai ficar fácil. Exatamente. A primeira vez é igual a primeira vez nossa, né? Exatamente. A primeira vez é muito difícil, né? Mas eu acredito, assim, que à medida E nem que você... sempre é boa, né?
Não, a primeira vez, geralmente, ela é mais... Geralmente é estranho. É tudo bom isso. não ouvir, né? né? É bom ser dito. Porque isso é uma coisa, porque aí a pessoa faz uma vez e fala, nossa, coisa horrível. Não gostei, é. Deus me livre. Isso gera um problema dentro do casal, né? Exatamente. Porque aí um põe a culpa no outro, que a culpa é minha, é porque você não relaxou, você que não fez, você que não sei o que. É porque tem um mito de que você tem que ter orgasmo, que você tem que ter exato. prazer, porque tem que ser bom, né? Você tá se conhecendo ali. Isso a vai, primeira isso vai vez. ser um processo depois, né? Quando você se conhecer seu corpo, entender o que você está sentindo ali na hora que está entrando, né? Conhecer para você ir vendo o que está te dando prazer, Exatamente. qual que é a posição, que é o que você estava falando, Exatamente. na questão da posição, de relaxar e tudo. Eu acho assim que é muito bom a gente focar nisso, é a sintonia do casal. Exatamente. Para Usar o ser um lubrificante sexo legal. certo, né? Porque se você coloca um lubrificante com pimenta, Meu Deus do céu, O autoconhecimento é muito importante para essa prática. Com E o certeza. diálogo, né, Maria O Augusta? diálogo é fundamental. E deu ruim, vamos supor, deu ruim. Não conseguiu. Deu ruim assim, me machuquei. Vou lá em você. E aí, como é que funciona? Você já pegou esses casos de como que você trata? Como é que funciona o tratamento até para isso? Para essas fissuras? Eu vi que Então- você também faz coisa de laser. Hoje bom a até gente tem falar um pouquinho disso. hoje a gente tem vários tratamentos. Assim, o que a gente mais se preocupa na questão da agressão é a agressão muscular mesmo, né? Que pode causar lesões, às vezes, irreversíveis. Porque Olha. se você. Aí eu volto na história do álcool, né? Se você tá lá numa situação em que você não tem muito Controle, né? controle, você tá com seu limiar de dor baixo, e você faz um sexo mais agressivo e ocorre uma lesão muscular. Aí, claro, às vezes a pessoa é jovem, agora não vai ter nada, mas daqui a pouco, junta com alguns filhos, partos vaginais, né, a idade, e aí sim isso pode ter um impacto no futuro, né? Então, assim, aconteceu, tá sentindo dor? Vai lá. A gente tem terapia com laser que a gente faz para tratamento de fissuras, a gente orienta as pomadas que são necessárias, e aí é até bom que é uma oportunidade, às vezes, de vir e a gente orientar que numa próxima ocasião uma forma de Já fazer. vai prevenindo, né? Prevenir, exatamente. além de procurar no interesse aí do sexo anal para entender como faz, quando que a gente deve ir ao proctologista, ao coloproctologista, né, fazer o controle anual. A visita ao coloproctologista, eu brinco que ela tem que ocorrer sempre que você tá lembrando que você tem ele lá embaixo. Isso é um fato. Porque ele não é pra você lembrar que você tem. Se você tá lembrando dele o tempo inteiro, tá errado. Chamou atenção, Se né? ele tá te chamando atenção, ele tá evacuando, ele tá lembrando dele, tá sentado, tá lembrando dele, tá andando, tá lembrando dele, é hora disso aí. Mas se você não sente nada, você com 45 anos precisa procurar o coloproctologista, porque a gente faz prevenção de câncer de ânus e de intestino, tá? E aí precisa um exame físico no consultório associado à colonoscopia. E Então, quando é pra tem nós histórico mesmo, na né? família? Quando tem histórico na família, É mais cedo ainda, né? mais cedo ainda. Se o parente teve com menos de 50 anos, o pai, parente de primeiro grau, teve o câncer de intestino com menos de 50 anos, esse familiar tem que vir 10 anos antes. Então, suposto, um pai teve com 45 anos um câncer de intestino, os filhos com 35 precisam começar a fazer rastreio. Quando é depois disso, acima de 50 anos, você começa com 40 anos nos filhos. Então, a gente fala 40 anos ou 10 anos antes, o que vier primeiro. Se você fizer a conta de 10 anos antes, vier antes do 40, você começa antes. Isso é muito importante. A gente não tem essa cultura da prevenção, né? Então é bom a gente estar informado. E uma coisa que eu gosto de reforçar, que ficou muito famoso, até na mídia na época, é que as pessoas pensam assim, prevenção de câncer de intestino é colonoscopia. Só que elas esquecem que o canal anal, né, os 2, 3 centímetros finais do intestino, ele não é bem visto na colonoscopia. Exemplo que a gente teve, a Ana Maria Braga teve um câncer de canal anal. A gente tá vendo aí Preta Gil lutando contra um câncer lá no reto baixo, canal anal. Então, assim, esse diagnóstico é feito no consultório. Eu brinco que, assim, os pacientes, aquela questão da musculatura, né? Então, quando ele faz a colonoscopia, a musculatura, por mais que ele faça retrovisão, a musculatura ele faz assim, ó. E aí, quando você olha aqui, você vê assim. Lá no consultório eu tenho um equipamento que é um anoscópio, que é um equipamento transparente, um exame indolor. Você não precisa ter nenhum preparo para você ir na minha consulta. A gente passa, e eu brinco assim, ó, você segura a musculatura. Se esse meu anel for uma lesão, eu tô vendo a lesão. Essa é a minha visão no consultório. Essa é a visão do colonoscopista. Olha que Então, interessante, eu não sabia. É muito importante a gente fazer a colonoscopia e o exame no consultório. E diferente do ginecologista, às vezes não precisa ser todo ano. Se não tiver nenhuma alteração, a gente fala de 5 em 5 anos.
Então não é uma coisa tão frequente, né? Eu acho que dá pra... Não é a melhor coisa da vida, mas é necessário. E para quem faz essa atividade sexual anal, regular, é importante Anual. também anual. Aí, anual. Aí, Tá. anual. Aí a gente Saber. precisa ter um Uhum. controle anual. Até pra gente fazer controle de ST, né? A gente precisa de Fala controle pra anual. gente, nós somos leigos. IST, o que É, é? infecções sexualmente transmissíveis. Hum. Então, HPV, sífilis, gonorreia, HIV, são doenças que a gente pode pegar através do sexo. Foi bom você Ótimo. falar que a gente É, Anal porque- e vaginal. Anal Vaginal e anal, né? Exatamente. Fique claro. Exatamente. Isso aí. Agora vamos fazer uma rapidinha com você, tá? Vamos. Lubrificante, sim ou com certeza? Com certeza. Sexo oral, dá pra sentir prazer de verdade? Com certeza. Dói mesmo ou é mito? Aí vou te falar que depende. Se você não souber fazer, dói. Mas se você souber fazer, é mito. Higiene, chuveirinho basta? Nós não falamos sobre isso, né? É, vamos lá. Então, assim, a parte da higiene também é uma coisa bem interessante. Muitos pacientes não se sentem confortáveis em fazer sexo anal receptivo sem fazer uma higiene do canal anal. E o que a gente orienta é assim, evitar o chuveirinho que dá muita pressão. Então tem que tomar cuidado com a quantidade de volume que você coloca e a pressão que você coloca. Então às vezes eu peço eles para comprar aqueles, se ele não tiver um equipamento próprio, a gente tem vários, né, para fazer lavagem intestinal, peço para comprar na farmácia um frasquinho de fitienema, por exemplo, e ele usa o primeiro e depois ele coloca uma aguinha morna, 150, 200 ml e lava o resto. Não é bom fazer com muita frequência, porque isso também tira o muco ali daquela região, então tira a proteção e pode predispor, sim, a fissuras, a traumas durante a relação. Então, assim, higiene sempre, exageradamente não é legal. Tanto a higiene externa exagerada não é bom, porque pode dar dermatite, microfissuras, coceira. Tive muito isso, o paciente chega no consultório com coceira, desesperado. Você fala para ele assim, quantas vezes você tá lavando o bumbum? Nossa, eu lavo muito, doutor, meu bumbum é limpinho. Então é isso. Não pode, né? Então, para. Tem um pouquinho de sujeira aí, O problema bactéria. seu tá limpo A demais. higiene aqui é impecável. Faltou a Acho que é o sujeirinha. máximo, né? Exatamente. Então, assim, tudo que é muito é ruim, né? Tem que ter o equilíbrio. Tem posição ideal pra começar? A que você se sentir mais confortável, e de preferência no controle. Relaxar. Cabeça ou corpo inteiro? Eu acho que a cabeça tem que vir primeiro, Sem bebida, né? sem bebida. Pode ter a bebida, mas ela costuma atrapalhar. Anal, é só para quem tem experiência? Não, claro que não. Até porque para você ter experiência, tem que começar um dia sem experiência, né? Porque ninguém nasce com experiência. Risco de incontingência, verdadeiro? Incontinência. Incontinência, desculpa. Verdadeiro ou exagero? Verdadeiro, desde que você não faça um preparo adequado, tá? Se você, é aquilo que eu falei, se você tem uma anatomia de um ânus um pouco mais estreito, se você não faz uma boa lubrificação, se você não faz uma posição adequada e faz um sexo mais agressivo, você pode sim ter lesão. Agora, se você tem um bom preparo, tá relaxado, boa lubrificação, boa parceria com seu parceiro, provavelmente você não vai ter nada disso. Pode usar qualquer lubrificante? Então, isso aí também, preferencialmente, ou a base de água, a base de silicone, acho que, né, a base de água, ele é mais... Nada de cuspe, Não, hein, nada gente? de cuspe, nada de óleos aleatórios, cremes aleatórios, né? Risco de incontinência, verdade ou mentira? Eu acabei de perguntar. Tá vendo? Dá pra transar anal e vaginal na mesma relação? Sim. Com aquele cuidado. E a última? Sexo anal com preservativo? Sim, com certeza. Maria Augusta, nossa profunda gratidão por compartilhar seu saber com tanta leveza, clareza e respeito. Obrigado por desmistificar tabus e trazer à tona um assunto tão importante, com a naturalidade de quem entende que cuida também, quem cuida educa. Porque quando o conhecimento se une à empatia, ele acolhe, transforma e liberta. Esse é o Pode Só Delas, feito para a gente tocar no assunto. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.
Nem te pediu obrigada. Deixa eu agradecer. Mas tudo bem. Tá. Só delas. Só delas. O podcast pra gente tocar no assunto.